Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo, tudo maravilhoso. A gente tá vivendo aí uma crise, né? Um momento de crise política. Não vou expor minha opinião a respeito. Mas em meio a isso, a gente teve a publicação de uma reportagem, né, pela Veja, revista Veja, que foi referente a Marcela Temer, que é a esposa do Michel Temer. Ok. Vamos lá. Eu quero falar um pouco sobre isso porque eu recebi vários comentários, várias mensagens mesmo, inbox, acerca desse assunto, e eu tive que ler alguns comentários, principalmente no Facebook, que me deixaram bastante desconfortável. Então, sendo assim, eu venho hoje trazer um pouco da minha opinião a respeito e tentar deixar um pouco mais claro para algumas pessoas que têm ainda uma visão distorcida do que seria esse movimento. Bom, basicamente, para quem não viu a reportagem diz o seguinte: Marcela Temer, bela, recatada e do lar. E aí a reportagem vem trazendo várias características de Marcela Temer, como o fato de ela gostar de usar roupas claras, vestidos abaixo do joelho e gostar de ser uma mulher do lar, de cuidar de casa, de cuidar dos filhos, enfim, várias características. E a revista engrandece muito isso. A revista fala que ela é uma mulher de sorte, que o marido dela é um homem de sorte, e deixa explícito que aquilo seria um modelo de uma mulher perfeita para um relacionamento, para um casamento, enfim. Uma primeira dama perfeita, né? Basicamente seria isso. E começou então uma campanha das meninas feministas se manifestaram, né, acerca dessa reportagem, e começou a publicação de várias imagens com a mesma frase, bela, recatada e do lar. E hoje eu tô aqui para falar sobre isso. Acho que foi impossível não falar. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz por terem iniciado essa campanha para, de fato, atingir a revista Veja. Aqui, muitas mulheres ficaram insatisfeitas com a visão daquilo de ser o que é uma mulher perfeita, uma primeira-dama perfeita e, enfim, uma mulher de sorte que tem um esposo que, pelo fato de possuí-la, também é um homem de sorte. Bom, então, vamos lá. Em primeiríssimo lugar, eu já tinha deixado isso claro assim que eu publiquei uma imagem no Instagram. Quando a gente iniciou esse movimento, em nenhum momento, a gente estava tentando desvalorizar a pessoa da Marcela Temer, a pessoa em si que ela é. Em nenhum momento o objetivo do movimento foi esse. Não, de maneira alguma. Até porque, se nós feministas pregamos tanto pela sororidade, tanto pelo apoio entre mulheres, porque justamente nós iríamos julgar a mulher que ela é. Então a gente não tá fazendo isso. O que a gente vem questionar é justamente o fato desses rótulos terem sido colocados nesse contexto de uma forma tão positiva e acabou criando uma visão, aliás, reforçando uma visão negativa de quem não se encaixa naquele padrão. A gente tem que lembrar algumas coisas, eu acho que bem históricas, né, que se relacionam diretamente com essa polêmica. Como o fato das mulheres terem entrado no mercado de trabalho ali por volta da década de 70, e como o fato também de as mulheres só terem entrado na universidade há menos de 100 anos, então, assim, a gente está vivendo uma fase de crescimento e empoderamento da mulher. E isso não está ligado somente à atividade econômica, à atividade profissional, não, né? Claro que para uma mulher é importante que ela conquiste a sua própria autonomia financeiramente falando, que isso infelizmente vai ser feito através do estudo, através de um emprego, e isso acaba impossibilitando a mulher de ser dona de casa 100% do tempo ou se dedicar integralmente a isso. O que a gente questiona, uma mulher está sempre relacionada às atividades domésticas pelo fato de ser mulher. Porque atualmente, como no caso de Marcela Temer, ela teve sim a escolha, a possibilidade de estar de se enquadrar naquele contexto de escolha, porque vocês viram, a reportagem fala que ela é formada e ela optou por não atuar na área de formação dela para ser dona de casa, para cuidar dos filhos, para cuidar do lar, né? Como a reportagem diz, do lar. Só que essa realidade é uma realidade muito nova e que alcança uma quantidade de pessoas muito pequena, tá? Então, assim,
Os nossos mães, os nossos avós, os nossos bisavós não tiveram essa escolha, essa possibilidade de escolha. Elas tinham que ser donas de casa porque tinham que ser donas de casa. Elas tinham que ser donas de casa por serem mulheres. Simples assim. E hoje a gente está tentando trabalhar muito isso, muito essa visão de que só a mulher é responsável pelas atividades domésticas, porque ela não é. Tá? Todas as pessoas que vivem numa residência, elas devem ser responsabilizadas pelas atividades domésticas. Ok? E com esse movimento de que as mulheres meio que não querem, algumas mulheres, pelo fato de alcançarem, assim, o nível de escolaridade mais alto, ou por alcançar emprego, acabam perdendo o tempo de cuidar de casa. E aí o que elas fazem? Elas contratam uma empregada doméstica, que é uma mulher, na maioria das vezes, quase que 90% das vezes são mulheres, para cuidarem de casa. Então acaba que ela tá passando a tarefa de uma mulher para uma outra mulher. Gente, em nenhum momento a gente vai desvalorizar o trabalho de dona de casa, o trabalho de uma empregada doméstica, em nenhum momento. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, que foi assim, graças ao meu namorado que sempre tocou muito nesse assunto, foi a valorizar os diversos empregos, as diversas profissões de todas as pessoas, sabe? Eu, na verdade, eu sempre tive o hábito de ficar questionando, mas uma pessoa vai fazer, sei lá, farmácia quando ela pode ser médica, uma pessoa vai fazer auxiliar de alguma coisa quando ela pode ser aquela coisa, e aí meu namorado sempre me questionava por que eu ficava desvalorizando isso, porque eu tinha essa mania de desvalorizar esses diversos empregos, e aí eu parei pra pensar e perceber que realmente não tinha necessidade nenhuma de eu estar fazendo aquilo. Uma empregada doméstica ela é tão importante como uma estudante, uma física nuclear, quanto uma engenheira, uma médica é tão importante como uma engenheira, quanto uma empregada doméstica, quanto uma faxineira, enfim, todas as pessoas são importantes e todos esses empregos são importantes para manterem a organização social, a ordem social. Imagine a nossa cidade se a gente não tivesse pessoas para tirar o lixo da nossa porta de casa. Imagine se a gente não tivesse pessoas para consertar o nosso computador. Então, assim, é super importante que a gente dê valor às diversas profissões e às diversas formas de se exercer profissões possíveis. Enfim, esclarecido isso, eu venho dizer que o fato de questionarmos essa publicação, essa reportagem, é pelo fato dele ter enaltecido tanto as mulheres que estão nesse contexto. Porque, querendo ou não, ainda são as mulheres mais valorizadas socialmente falando. Então, quando um homem, ele quer que a sua mulher saiba cozinhar, que ela saiba lavar, que ela seja uma boa dona de casa, que ela seja uma mulher recatada, não pode ser uma mulher promíscua, não pode ser uma mulher exibida, não pode ser uma mulher chamativa, gente. Então, gente, a questão é apoiar as mulheres para serem o que elas quiserem. Eu, graças a Deus, não vi ninguém na minha linha do tempo ou nas redes que eu vivo aí pela internet atacando a pessoa de Marcela Temer. O que eu vi foram atacando a reportagem, atacando a Veja, hashtag Veja Machista, hashtag Não Me Representa, hashtag, enfim, coisas do tipo. Mas em nenhum momento atacando diretamente a pessoa de Marcela Temer. E eu acho que, inclusive, ela, assim como todas as outras mulheres, merecem sim ser respeitadas. E o fato dela ter escolhido isso mostra o quanto o feminismo mudou a nossa sociedade, muda a nossa realidade. Porque o que eu ouço são as pessoas falando, mas o feminismo não tá mudando nada, esse movimento de vocês não tá mudando nada. Bom, eu não sei qual é a visão que vocês estão tendo, mas o que eu estou vendo são mulheres empoderadas, mulheres se livrando de relacionamentos abusivos, mulheres se elogiando no banheiro, mulheres se ajudando. E isso, pra mim, é um grande passo dentro do feminismo, tá? E é muito necessário. Então, acho bom você rever aí quais são realmente as mudanças que o feminismo tem causado na nossa sociedade. Hoje em dia, existe muito menos rivalidade entre mulheres do que poucos anos atrás. Continuando. É importante também, dentro desse movimento, a gente lembrar das mulheres marginalizadas. Porque a gente está tratando aí, a maioria das mulheres que estão se movimentando dentro dessa polêmica aí, são mulheres com um nível acadêmico, nível de escolaridade muito alto. Mas, infelizmente, isso ainda não é a grande realidade das mulheres. Nós temos muitas mulheres vivendo em condições marginalizadas que não têm a opção de estudar, que têm que cuidar dos filhos porque não tem apoio, enfim, elas são obrigadas a estarem nessa posição. E é isso que a gente questiona, e é isso que a gente levanta como crítica a esse movimento. Pelo fato de muitas pessoas ainda serem obrigadas, ainda não terem essa opção de escolha, como foi o caso dela, que formada, que podendo exercer a profissão que ela tem formação, ela escolheu não fazer isso, e foi uma escolha. Lembrando, não escuta. E nós
lutamos por liberdade e, portanto, nos orgulhamos de tudo que seja feito a partir de escolhas. Mas a escolha só pode ser feita quando você tem mais de uma opção. Quando você não tem mais de uma opção, aquilo não é uma escolha, você está sendo obrigado a fazer aquilo. Bom, mas acho que eu já esclareci tudo, eu espero ter esclarecido tudo. A minha opinião de bastante orgulho pelas pessoas estarem se manifestando contra essa visão ainda bastante machista de qual seria a tarefa de uma mulher, de qual seria a tarefa de um homem, enfim. E, ao mesmo tempo, gostaria de pedir que as pessoas, se houver, porque eu ainda não vi, mas que se houver alguém que está indo, de fato, atingir a pessoa de Marcela Temer, ou atingir ela de alguma forma, através de comentários maldosos, enfim, que reveja a sua ideia de feminismo, porque a nossa ideia de feminismo não é essa. A ideia de feminismo de que as mulheres precisam se ajudar e se apoiar, e não o contrário, ficarem se atacando, porque isso a gente já vem fazendo há muitos anos, né? Então, acho que é essa a mensagem do vídeo de hoje, ficou bastante extenso e ainda tem uma centena de coisas que eu gostaria de falar. Mas eu gostaria também de lembrar que a luta por mulheres donas de casa e por empregadas domésticas continua pela valorização disso, porque quem desvaloriza isso não são as mulheres, porque isso é realmente necessário. Quem desvaloriza isso é a sociedade machista, que diz que um emprego que traz lucro para o país e que traz não sei o que para o país é maior do que um emprego que trabalha pela ordem dentro de casa. Não são as mulheres que dizem isso, tá? Infelizmente, isso é algo que vem sendo reproduzido socialmente. Então, gente, para que tá feio. E a gente tá lutando aí, as mulheres donas de casa têm direito à aposentadoria. As empregadas domésticas agora já têm a PEC da empregada doméstica, vão ter direito a acesso à FGTS. Gente, quando o negócio tá polêmico, eu sempre tenho a tendência de polemizar um pouco mais, então eu vou cortar um monte de papo. Mas enfim, e aí a gente estamos trabalhando sim em busca por direitos para empregadas domésticas e que possibilitem melhor qualidade de vida para essas pessoas. E principalmente para as donas de casa, que também agora já têm acesso à aposentadoria, entre outros fatores aí que ainda estão em busca para conquistar, tá? Então é isso, acho que eu me prolonguei bastante, mas eu falei pelo menos um terço do que eu queria falar. E eu espero que vocês compreendam. Eu espero que vocês compreendam o que eu quis transmitir e eu tenha deixado bem claro qual é a visão de feminismo que me representa e que representa acho que 99% das feministas. Bela, recatada e dona de casa e do lar, parabéns pra você, parabéns, super parabéns, se isso foi uma escolha sua. Se não foi uma escolha sua, então sempre tem trabalho dentro de casa para que você consiga dividir essas tarefas, para que você não seja uma mulher sobrecarregada, tá? E para as mulheres que não estão dentro desse padrão, também parabéns para vocês por vocês estarem na luta. Mas vamos lembrar sempre que a militância não é maior do que a resistência, tá? As pessoas que resistem são tão importantes quanto as pessoas que lutam, tá? São tão importantes quanto as pessoas que estão ali na frente buscando. As pessoas que estão resistindo e suportando isso também são muito, muito importantes para o movimento. Então, beijo, recado dado, espero. Vou ver os comentários, qual vai ser o nível do comentário de vocês. Por favor, gente, leia, assiste o vídeo 2, 3 vezes, até você entender tudo e depois comenta, beleza? Então é isso, beijo. Tchau, até o próximo vídeo.